Bem-vindos! Vamos falar um pouquinho hoje sobre gramática. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre análise sintática, especificamente sobre o sujeito, ok? Só para fazer uma observação bem rapidinha aqui. Nós não vamos nós vamos falar de conceitos e tipos de sujeito. No entanto, nós não vamos trazer explicações muito teóricas. Nós vamos trazer algumas dicas que vão ajudar vocês a identificarem, a entender o que é sujeito, identificar esses sujeitos dentro de uma frase. São situações que funcionam, ok? Tem canais, tem vídeos por aí que vão trazer para vocês umas explicações com termos mais voltados para a gramática, ok? Claro que funciona, beleza. Algumas pessoas têm dificuldade, por isso que nós optamos em trazer para vocês como a gente vai identificar, vai localizar, identificar e classificar esse sujeito dentro das orações, beleza? Mas antes da gente falar exatamente sobre o sujeito, vamos fazer uma pausazinha aqui para tirar uma dúvida. Por quê? Porque é o seguinte, para a gente conseguir identificar o sujeito de uma frase, a gente precisa localizar o verbo. Ih, bugou, lascou, professor, sabe por quê? Eu não sei o que é verbo. Como é que eu vou fazer para saber o que é verbo? Se eu não sei o que é verbo, no mínimo, eu vou ter dificuldade para identificar o sujeito. É provável? Sim, é provável. Então, o que a gente vai fazer? Se você tem dificuldade de encontrar quem é o sujeito, se você não sabe, se você não sabe o que é verbo, verbos são as palavras. Eu não vou nem explicar o que é, vou te explicar como a gente faz para localizar o verbo. Para localizar o verbo de uma frase, você vai verificar as palavras que você pode conjugar. O que é isso, professora? Conjugar. Conjugar é quando você fala as palavras para cada pessoa do discurso. Na gramática, pessoa do discurso são as pessoas que estão discursar, não é só coisa de político, não, tá? Todo mundo discursa. Eu estou discursando com vocês aqui agora. Quando a gente fala, quando a gente escreve, é um discurso, ok? Então, as pessoas do discurso são, pode ser eu, você, ele, ela, o Zé, a Maria, a casa, o gato, o cachorro, o papagaio, vizinho, entendem? Tá? Nós. Não sei se vocês vão se lembrar lá dos 6 pronomes, o eu, tu, ele, nós, vós e eles. Essas são as pessoas do discurso, esses pronomes, eles resumem todas as pessoas do discurso que nós usamos na nossa língua. Todos nós usamos isso, ok? Tá certo? Então, você tem lá os estudantes, o professor e como os meninos dizem, eu não gosto muito desse termo não, mas a tia da cantina, tá? Então, tá ok. Ali somos quem? Nós. Porque se eu tô no meio, somos nós. Se eu não tô no meio, são eles, ok? Então, bora lá. O que a gente faz? A gente vai pegar a palavra que tiver lá na frase, né? Igual tá aqui amor. Amor é um verbo? Não sei, vamos tentar conjugar? Eu amor, tu amor. Nada a ver, né? Então não é verbo. Busquei. Busquei, será que é verbo? Eu busquei, tu buscaste, eles buscou. Ah, então é verbo. Mesmo que eu fale assim, nós buscou, mesmo que eu conjugue errado, mas se eu conseguir falar a palavra para essa pessoa, aí ela é um verbo. Por que assim, né? Porque quando a gente consegue fazer isso, significa que são as palavras que essas pessoas do discurso, que podem ser os sujeitos, né? São ações ou vão indicar características dessas pessoas, por isso que é verbo, beleza? Então, tem dúvida? Faz esse macetezinho, coloca ele em prática que vai funcionar muito bem, beleza? Então, bora lá. Vamos falar então do que a gente veio aqui, né? Sujeito. Então, quem que é o sujeito? O sujeito é aquela, né? A pessoa, o ser, né? A quem o verbo se refere. Como assim, professora? Para a gente não ter que explicar isso também e a gente vir em explicação teórica, a gente vai explicar para vocês assim como é que você vai localizar esse sujeito na frase. Como é que você vai localizar esse sujeito na frase? Você vai achar o verbo e você vai fazer a pergunta para o verbo. Ah, não sei o verbo. Então volta o vídeo um pouquinho ou escuta lá de novo como achar o verbo, beleza? Achou o verbo, você vai perguntar para ele assim, quem ou o quê? Por que o quê? Quando fala assim, ó, a casa foi pichada, por exemplo. A casa é uma pessoa? Sim, ela é uma pessoa do discurso, mas tem gente que na hora ali vai bugar, vai entender pessoa como ser humano, tá? O cachorro mordeu o menino. Ah, cachorro não é gente, é um animal. Tá, ele é a pessoa do discurso. Mas tem gente que vai dar uma bugada ali, por isso que a gente colocou o que ali também, tá? Então você vai perguntar pro verbo: quem fez isso aqui? Quem recebeu isso aqui? Né? Quem é ou quem está isso aqui que esse verbo está falando? Por exemplo, ontem à tarde fomos todos ao cinema. Vamos encontrar o verbo?
Foram. Ai, faz de conta que vocês não viram, ok? Então, ontem à tarde foram todos ao cinema. Aí eu não sei o que é o verbo tarde. Eu tarde, tu tarde, não, não rolou. Ontem tarde, tu tarde, não, não rolou. Todos tarde, tudo tarde, não. Eu cinema, tu cinemas, não, não rolou. Então é foram. Eu fui, tu foste. Ah, eles foram. Olha, beleza. Então aqui é verbo. Ok, o verbo é foram. Aí eu vou falar assim com o verbo. O verbo, quem foram? Né? Eu vou perguntar para ele. Esse camarada sabe tudo na frase. Não esqueçam dele. Cola nele que vocês não vão errar o negócio. Eu falei assim, ô verbo, cara, é o seguinte, quem foram? Né? Quem foram ao cinema? Eu falei assim, todos. Pronto, achei o sujeito. Então, todos é o sujeito que fez a ação de ir ao cinema. Beleza? Beleza. Não entendi. Volta, ouve de novo. Enfim, bora lá. Era uma casa muito engraçada. Quem era o verbo? Eu era, tu eras? Ah, legal. Casa, eu casa, tu casas. Ah, pode até ser do verbo casar, mas aqui não é disso, não. É casa. As pessoas moram, ok? Engraçado, eu engraçado, tu engraçado. Rolou não, não é verbo não. Então o verbo é era. Ok, meu verbo é era. Eu vou perguntar para o verbo. O verbo, quem era? Ou o que era? Né? Quem era a casa, mas tem gente que vai achar, mas não é casa, não é gente, então não posso perguntar quem. Tá bom. Mas ela é a pessoa do discurso, ok? A gramática ela não é preconceituosa, todo mundo ali tá de boa, todo mundo igual, ok? Então, quem era? Uma casa. Então, uma casa é o sujeito. Tranquilo? Então, joia. Primeira coisa. Agora nós vamos falar um pouquinho dos tipos de sujeito. Isso mesmo. Porque os sujeitos, né, tem mais de um sujeito. E aí, para facilitar, eu dividi para vocês aqui em 3 grupos. Isso também não é explicação teórica, não, tá, pessoal? Se vocês forem em alguma gramática aí, pode ser, inclusive, que vocês encontrem explicações diferentes, tá? Como eu disse, como eu alertei no início, passando para vocês uma maneira que é mais fácil da gente chegar, da gente entender, da gente decifrar essas situações, tá? Então, o primeiro grupo são aqueles que aparecem escritos na frase, o segundo grupo são aqueles que não aparecem escritos na frase, e o terceiro, as orações sem sujeito. Bugou agora? Esquenta não, nós vamos desbugar já já, tá? Então, mais uma dica aí, não é explicação teórica, é só para facilitar para você entender, viu? Então, prestem essa aqui, para tudo aí, desliga as outras abas, o telefone, etc, tal, e foca aqui, senão a gente não entende. Então, grupo 1, aqueles sujeitos que aparecem escritos nas frases. Quem são esses sujeitos? A gente tem 2 desses sujeitos. A gente tem um sujeito simples. Quem que é esse cara? É quando lá na minha frase tá escrito que uma única pessoa do discurso, pelo amor de Deus, viu, pessoa que me assiste, presta atenção. Pode ser uma casa, o cachorro, o gato, o papagaio alienígena, pode ser qualquer coisa, o microfone, não sei quem, beleza? Quando eu tiver uma única pessoa ou o mesmo grupo, que tem gente que acha que é plural, é composto. Não, pelo amor de Deus, não. Plural não é sinônimo de substantivo de sujeito composto, ok? Porque ali eu tenho o mesmo grupo. Exemplo, o bando de menino levado quebrou a vidraça da vizinha. No sujeitão, hein? Quem quebrou a vidraça? O bando de menino levado. Tem 4 palavras ali para dizer do sujeito, né? Mas quem realmente quebrou foi o mesmo grupo, meninos. Então eu tenho um sujeito simples. Olha só. Lá da árvore cantavam os pássaros. Os pássaros são um sujeito. É plural, mas é o mesmo grupo, né? Quem cantaram? Os pássaros, ok? O outro aqui, amanhã Manuel sairá cedo. É uma única pessoa. Então, se eu tenho o mesmo grupo ou uma única pessoa, aqui podia ser, por exemplo, amanhã a casa será demolida. Casa é a única pessoa do discurso, beleza? E o sujeito composto? O sujeito composto é quando eu tenho quando eu tenho pessoas de discurso diferente fazendo a mesma coisa, tá certo? Não sei não, professor, não entendi. Porque se você falar pássaros, nenhum pássaro é igual ao outro. Não inventa moda, ok? Se a gente pode simplificar, por que a gente vai complicar? Se eu tenho ali, eles estão juntos. Para a gramática, aqui é como se fosse uma coisa só, tá? Em algumas gramáticas vocês vão encontrar a explicação com o mesmo núcleo, mas não faz isso agora não, porque pode ser que tem gente que confunda isso, tá bom? Se a gente entender que eles pertencem ao mesmo grupo, que eles estão ali no mesmo, porque o que os une ali, para classificar o sujeito, é o motivo que os une. O que uniu os pássaros ali foi para cantar na árvore. Então, beleza, é o mesmo agrupamento de sujeitos, beleza? Tá? Então, não confunda as coisas, vamos simplificar.
Então, a gente tem lá, por exemplo, os meninos e seus pais viajaram. Qual que é o verbo mesmo? Eu, meninos, tu, menino. Não tem jeito de ser verbo isso aqui, não. Ah, viajaram. Eu viajei, tu viajaste. Ah, eles viajaram. Ah, legal. Eles viajaram. Eu vou fazer o quê? Me perguntar assim, o verbo, quem viajaram? Quem que foi? Os meninos e os seus pais, ok? Eu não tenho dois grupos diferentes ali fazendo a mesma coisa? Eu tenho dois sujeitos diferentes que vão viajar. Os meninos e os seus pais. Mas, professor, eles são a mesma família. Tá, mas nessa frase não complica, simplifica. Nesta frase, aqui eles estão separados. Se eles estão separados aqui, olha só, os meninos e seus pais, se teve um destaque para eles aqui, tá? Eu tenho dois agrupamentos diferentes fazendo a mesma coisa, que poderia ser o menino e o pai, também, que daria na mesma, tá bom? Outro exemplo, Fred e Bela são muito amigos. Quem são muito amigos? Fred e Bela, né? Tem lá o Fred e a Bela, que são amigos, né? Bela é menorzinha, Fred é maiorzinho, ok? Eles são pessoas de discursos diferentes. Uma das coisas mais importantes aqui, eles aparecem escritos na frase. Poderia ser, eu sou amiga de Fred. Quem sou amiga de Fred? Eu. Um pronome, sujeito, ok? Então, bora lá. Grupo número 2, aqueles sujeitos que não aparecem escritos na frase. A gente tem dois tipos também. A gente tem um sujeito que a gente chama... Ele pode chamar... Tem gramática que vai chamar de oculto, tem gramática que vai chamar de implícito, tem gramática que vai chamar de desinencial. Que nome feio, professora? Desinencial veio de uma palavra chamada desinência. Desinência, gente, é a terminação do verbo. Eu tenho lá, por exemplo, amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Se eu pegar lá o final, amamos, por exemplo, que é uma palavrinha maior. Esse amamos. Esse amos aí no final aí, quem amamos? Eu amamos? Tu amamos? Não, a gente vai só cabe para nós. Porque na nossa língua, o finalzinho do verbo, ele indica quem está fazendo a ação. Em outras línguas, como o inglês, isso não acontece. Eu preciso sempre do pronome antes. A língua deles é mais simples, a nossa ela é mais complexa, ela é mais rica, tá? Nós não vamos entrar aqui se está certo, se é errado, se é bom, se é ruim, não, tá? Não é porque não vai adiantar, nós não vamos mudar a nossa língua, não é verdade? Então, olha só, por isso que ele chama de desinencial, porque a gente vai descobrir quem é esse sujeito pela terminação do verbo, tá? Para ser desinencial é o seguinte, quando a gente encontrar lá a frase nossa, a gente localizar o verbo, por exemplo, aqui na frase tá, fui embora cedo, então o verbo é fui, não é isso? Aí eu pergunto assim, olha, quem fui? Eu, porque nós fui, tu fui, de jeito nenhum. Quem fui eu fui, tá certo? Se o eu, o tu, o nós e o vós, né, forem a resposta, aí eu tenho um sujeito implícito desinencial. Uai, professora, mas o ele e o eles? O ele e o eles é outro tipo de sujeito. Por que isso aqui? Porque é o seguinte, quando eu, tu, nós e vós, a gente sabe exatamente com quem a gente está conversando. Eu, claro que eu sei. Nossa, eu estou no meio, eu sei quem que é. O tu e o vós se referem às pessoas com quem a gente conversa. É como se fosse o você, né? Em Minas a gente usa você. Em outros estados e em Portugal as pessoas usam tu. Tá certo? Que é a segunda pessoa do discurso, é a pessoa com quem a gente conversa. Então, olha só. Faz o seguinte, perguntei para o verbo quem é. Não está escrito na frase, mas o verbo está lá e o verbo indica que sou eu, tu, nós ou vós, então eu tenho um sujeito oculto, implícito ou desinencial, ok? Da mesma forma, quem viajareis? Vós, né? Por isso, a gente tem um sujeito oculto ou desinencial ou implícito, tá bom? E o indeterminado é a mesma coisa, eu acho o verbo, se eu encontrar a resposta é ele ou eles, a gente tem um sujeito indeterminado. Nesse caso aqui, a gente consegue explicar um pouquinho o porquê disso. Nem tudo na gramática existe uma explicação que a gente consiga associar com a nossa fala do dia a dia. Por isso que não fica inventando moda, não, só foca, tá? Então, olha só. Ele ou eles, é o mesmo quando eu falo assim, roubaram meu lápis. Quem roubaram? Eu não sei. Se eu soubesse, eu teria falado, não sei quem roubou. Esse eles aí, a gente não sabe exatamente quem é quando por isso que a gente chama de indeterminado. Não se sabe ao certo quem é,
tá? Foram os terceiros. O terceiro significa que eu não faço parte, eu não estou junto, por isso eu não posso dizer exatamente quem. Eu posso ter uma desconfiança, mas eu não tenho certeza. Então, ó, tipo, grupo 2, ele não aparece escrito na frase, mas como é que eu vou saber? Ué, pela terminação do verbo, poxa, a gente acabou de falar. Então, se você encontrou ele ou eles, ele é indeterminado. As outras pessoas do discurso, ele é implícito, desinencial ou oculto, beleza? E o último grupo aí, quem que é? A oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Meu Deus, que loucura que é essa? Não é loucura não, fica tranquilo. É quando o verbo, ele não indica que tem alguém fazendo alguma coisa, ok? Tá certo? Quem são esses então? Ou então não indica característica, tá? Quem são essas pessoas aqui? Como são esses verbos aqui? Desculpa, quem são esses sujeitos? Bom, esses sujeitos serão, nós vamos conseguir identificar esse sujeito, é o mesmo processo, nós vamos achar o verbo. Quando a gente achar esse verbo, a gente vai verificar o seguinte, olha, esse verbo, ele indica um fenômeno da natureza? Ah, não sei, me dá um exemplo, professor, deixa eu ver se eu coloquei exemplo aqui. Ai, que burra, dá zero para ela, né, Chaves? Não coloquei exemplo, mas bora lá. Eu tenho lá, por exemplo, ventou muito ontem à tarde. Quem é o verbo? Ventou. Quem ventou? Ah, o vento, professor, então é sujeito? Não. Ventou ali indica um fenômeno da natureza. Mas atenção, o vento derrubou a árvore. Qual que é o verbo? Derrubou. Quem derrubou? O vento. Aí sim, o vento tem a função de sujeito. Agora, quando o verbo indica um fenômeno, o verbo indica a ação da natureza, aí eu não tenho sujeito, beleza? Ventou muito, choveu, fez frio, nevou, relampejou, trovejou, blá blá blá. Joia? Então, bora lá. Quando indica um tempo passado ou uma distância? Ah, o fulano foi embora para o exterior? Foi. Tô lá conversando com não sei quem. Faz 10 anos. Eu só tô dizendo, não tem ninguém fazendo nada ali. Eu tô dizendo tem quanto tempo que ele foi, né? Ô, moça, onde fica a padaria? Daqui 2 quarteirões. Daqui 2 quarteirões, né? Fica a 2 quarteirões, quer dizer. Fica a 2 quarteirões, que eu preciso ter um verbo, né? O verbo ficar ali não tá indicando uma distância. Então, eu não tenho sujeito, não tem ninguém fazendo nada. As horas. Ah, são 10h30. Deixa eu inventar uma hora qualquer aqui. Não tem ninguém fazendo nada, eu só estou indicando as horas, beleza? E esse aqui a gente tem que muito presta atenção demais nesse negócio aqui. Por quê? O verbo haver com o sentido de existir. Há muitos meninos fazendo bagunça. Há muitos meninos. Há muitos meninos. Não é mesmo que existem muitos meninos? Então ali eu não tenho um sujeito. Ali eu estou só indicando a existência de algo. Beleza? Tá? Ah, mas eu não entendi muito bem, eu não concordo. Gente, na gramática, nem tudo nós vamos encontrar uma explicação que vá convencer a gente. Então, por favor, não sofram com isso. Não adianta, tá? Então, assim, vamos com calma, vamos com mais tranquilidade, beleza? Então, a gente vai ter sujeito inexistente quando essas 4 situações acontecerem, tá? Mas, vamos retomar aqui bem rapidamente. O mais importante é a gente conseguir localizar o verbo e fazer as perguntas certas para esse verbo. Localizamos o verbo, fizemos as perguntas certas para o verbo, nem como a gente errar, não. Aí fica de boa, fica fácil, tá? Espero ter ajudado vocês, né? A gente se vê. A gente tem aqui um exemplozinho aqui, né? A gente se vê na próxima. Até mais, um abraço, até lá.